nós começamos esse trabalho estudando a epigenética, estudando primeiramente o ectoplasma, para que a gente pudesse fundamentar um caminho para o tratamento de enfermidades. Hoje nós fazemos, eu sou atual também, eu coordeno a parte científica da Associação Médico Espírita, com o grupo de estudos do ectoplasma. Aqui. Vocês vão ver em todos os meus slides que eu sempre vou colocar o nosso lema aqui, Jesus, Amor e Fé. Nós começamos em 2017 um grupo tentando compreender o que vinha a ser ectoplasma, tá? E esse grupo veio desde 2017 com esse propósito do estudo, e hoje nós temos, né, um planejamento. Nosso objetivo é pesquisa científica, é fornecer conhecimento para que o espírita entenda que aquilo que o Cristo falou, eu não te curei, quem te curou foi a tua fé, vá e não peques mais, isto é uma verdade. Nós muitas vezes escutamos isso e acreditamos de uma forma assim muito, vamos dizer, um pouco incrédula, né? Porque será mesmo que eu sou capaz de me curar? E é isso que a gente vem, através dos estudos, tentando entender as palavras do Cristo. E ele complementou ainda falando assim, vá e não peques mais. Então, é a temática nossa hoje, entender este momento e, acima de tudo, integralizar dentro de nós que somos donos dos nossos destinos. É algo meio assim, difícil de aceitar, mas somos. E eu gostaria de dar a vocês condições de fazer essa interpretação de como podemos sermos partícipes da nossa saúde e do nosso equilíbrio através dos ensinamentos do Cristo associado com a ciência, ok? Então vamos lá. Quando a gente pensa e estuda alguma coisa sobre ectoplasma, vem em nossa mente o ectoplasma de materialização, né? Aquelas imagens que um médium XYZ observou e conseguiu materializar um espírito. Eu não vou falar sobre isso, apesar de apresentar para vocês outra coisa de suma importância. Nada do que eu vou falar veio da minha cabeça, ok? Tudo o que eu vou falar, existe uma bibliografia de referência, tá ok? É uma outra coisa, nada é meu, eu estou um papagaio de pirata reproduzindo. Só que nós tivemos o zelo de, ao reproduzir o que estamos falando, citando as fontes. Então as palavras não são minhas e tão poucos conhecimentos que nós vamos nos ater aqui. Eu simplesmente organizei isso aí, ok? Então, o nosso conhecimento está aqui, ó, veio, né, de Zalmino Zimmermann, veio das obras básicas de Kardec, de todas elas, veio de Missionários da Luz, do Domínios da Mediunidade, veio de Chico Xavier, né, a Evolução em Dois Mundos, veio de Marlene Nobre, fantástica médica, fundadora da Associação Médica Espírita, através do passe e cura magnética. E também veio de irmãos que contribuíram e muito com a doutrina, né, e com o pensamento e com o tema do ectoplasma. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, receber em minha casa, receber no Grupo Espírita Casa do Caminho e na Associação Médico Espírita, o Matieu Tubino. É um químico, uma pessoa fantástica, pós-doctor em química, a pessoa que mais
escreveu sobre ectoplasma na nossa literatura, ok? Também outros, dissertações de mestrado. Então, tudo que nós vamos passar para vocês é um compêndiozinho. E eu fico muito admirado, né, de ver jovens aqui. É lógico que um pleno domingo desse, né, não era para os jovens estarem aqui, né, era para ficar em outras atividades. E eu acho que não só os jovens, mas as pessoas com a mesma idade que eu, né, que é a maioria aqui, eu acredito que vocês vão se surpreender com a magnitude da beleza do conhecimento que está para vir, tá? Muito bonito ver essa plateia. O que entendemos por ectoplasma, né? Charles Richer, que foi o criador deste tema, um prêmio Nobel de Medicina, Nobel de Medicina. Então, Charles Richer, ele introduziu o tema para nós, porém, olha a época que viveu Charles Richer, 1850 a 1935. Porém, Allan Kardec, né, nós temos ali Allan Kardec, 1804 a 1869. Allan Kardec não tinha o conceito, né, de ectoplasma para colocar na doutrina espírita, ok? Então a gente vê que ectoplasma foi uma palavra criada após a codificação de Kardec, e que Kardec falava sobre a mesma coisa, mas com um termo diferente. Então foi Charles Richer que criou o termo, e na doutrina espírita foi através de Chico, em Missionários da Luz e nos Domínios da Mediunidade, 1945, 1955, que o termo ectoplasma surge. Mas Kardec tinha falado a mesma coisa, só que não tinha a palavrinha, ok? E Marlene Nobre, juntamente com Valdo Vieira, né, e o Chico, eles destrincharam tudo isso aí, de uma forma que, ao sabermos disso, né, do mesma palavra ou do mesmo assunto, terem um tempo muito próximo, conceitos da palavra diferente, ok? Então, ectoplasma existe desde que mundo é mundo, né? E nós vamos agora discorrer sobre isso. Pois bem, o que entendemos por ectoplasma? Num primeiro momento, os estudiosos aí, que já leram alguma coisa, associa ectoplasma a sessões de ectoplasmia, ou sessões de materialização. Mas o que importa para nós hoje no estudo são o ectoplasma das materializações, não propriamente dito, mas o ectoplasma invisível. Este que nós, todos aqui, neste momento, estamos produzindo. E é muito engraçado que numa reunião mediúnica, ou numa reunião pública, nós estamos observando os irmãos, muitas vezes sonolentos, dando aquela dormidinha, né, na palestra. São aqueles irmãos que mais produzem ectoplasma. E a gente precisa dessa energia para a câmera lá do passe, tá? Porque espírito nenhum produz ectoplasma. Os únicos capazes de produzirem ectoplasma somos nós encarnados. Os espíritos manipulam essa energia para que possa ser servida nas curas, nas harmonizações, quando estamos na casa do caminho, na casa espírita. Eu acho que esse vai ser o maior impacto para vocês. Vocês imaginar, espírito não produz ectoplasma, não produz energia. Os espíritos, eles manipulam a nossa energia. E isso para nós foi um impacto muito grande. Então a gente começou o quê? Vamos entender isso. E é isso que vocês precisam estar ciente hoje.
Vamos mais. Aqui nós vemos, né, Chico, a irmã Josefa, né, e o médium Antônio Feitosa produzindo um fenômeno de ectoplasmia, mas um fenômeno de materialização. Nessa época era necessário, porque as pessoas eram incrédulas em muitas coisas. Então, isso aconteceu e muito, aqui no Espírito Santo, no Brasil todo e no mundo afora, tá? Aqui é uma contribuição do Matieu Tubino. Aqui nós temos um espírito materializado carregando uma criança. Do lado direito e esquerdo estava a mãe e o pai. Só que para preservar a identidade, o Matieu Tubino me pediu: Raimundo, não posso te dar a foto do pai e da mãe. E eu tive que cortar a foto. Então, isso é um espírito materializado carregando uma criança. Então, isso tem massa, isso tem corpo. O ectoplasma é uma coisa tangível, tá certo? Mas não é o que nós vamos trabalhar aqui a subdivisão dele, que é o ectoplasma invisível. Vocês acreditam que o Cristo estava correto quando ele curou e disse: eu não te curei, quem te curou foi a tua fé? Não é difícil entender isso? Quando é difícil, é porque a gente não tem meios de interpretação, mas ele foi enfático: eu não te curei, quem te curou foi a tua fé. E é isso que nós vamos entender nestes dois momentos. Vai ser mais fácil na segunda aula. Na primeira aula, vocês vão ter que um pouco aceitar ainda, tá? Porque lá nós vamos entrar em epigenética, em splice alternativo, vai ficar mais fácil. Mas o milagre, de fato, ele não existe. O que existe, de fato, né? Todos os dias, está aí, a ciência opera milagres aos olhos do ignorante. Isso aqui é Zalmino Zimmermann, tá? Eu estou vendo o livrozinho do Zalmino ali, ó, tá? É um compêndio do que é o perispírito, um livro fantástico sobre o perispírito. Se um homem realmente morto ressuscitar por intervenção divina, haverá aí verdadeiro milagre. Por isso, é contrário às leis da natureza. Então, o milagre, de fato, é uma carência do observador de entender o que está acontecendo dentro de uma lei natural. Ali houve alguma revolução do corpo que permitiu que a doença não mais existisse. Tá? Nós vamos chegar a isso daqui a pouquinho, na segunda aula. Se, porém, tal homem só aparentemente está morto, se ainda há nele um resto de vitalidade latente, e a ciência ou a ação magnética consegue reanimá-lo, um fenômeno natural é o que isso será para uma pessoa instruída. Então, os milagres do Cristo, de fato, foram dessa forma. Houve ali um fenômeno natural que naquela época éramos incapazes de interpretá-lo. Por isso virou um milagre. Mas mesmo assim, ele, com a sabedoria do planeta Terra, sabia que aquilo não era um milagre. Tá ok? Vamos mais. É interessante e é importante que vocês todos entendam, pelo menos dentro dessa simplicidade, que nós somos, pelo menos para este estudo de hoje, um ser integral composto, né, de a centelha divina, de um perispírito e de um espírito, e de um corpo. Então, quer dizer, o perispírito é o espelho da centelha divina. O nosso corpo é o espelho do nosso perispírito. Tudo o que acontece com o nosso perispírito reflete no corpo. Então, vamos ter uma verdade agora instituída. As doenças ou situações do nosso corpo
não estão restritas ao nosso corpo. Estão nos outros corpos que refletem no corpo. Então, quer dizer, se nós renovamos o perispírito, o corpo expressa diferente. Ok? Se renovamos o perispírito, o corpo reflete diferente. Vamos pensar numa situação que é capaz de vocês entenderem? Quem aí já foi para o trabalho brigado com um colega ou com um chefe? Eu acho que quase todo mundo. Ou quem aí já não teve uma discussão com a esposa e tinha que chegar em casa? E antes de chegar, o que aconteceu? A dor de cabeça, a taquicardia, a frequência, a pressão alta alterada, aquela dor de cabeça que não passa com nada. Aí, imaginem vocês indo agora para casa com esse problema resolvido em relação ao seu chefe, em relação à esposa, o esposo, enfim, a qualquer um. Você já vai mais calmo, mais tranquilo. O seu corpo expressa diferente. Então, quando perdoamos, quando somos generosos, quando temos qualidades, quando a mente entra no comando, o nosso corpo responde diferente. Quem é motorista aí e está lá no trânsito e de repente tem alguém passando, atravessando, e você para o carro e deixa essa pessoa passar e ela te dá um tchauzinho assim, vocês já viram como que isso reflete em você? A pessoa que pisca, que te dá passagem no trânsito, como que isso melhora o nosso astral? Então, quando a gente faz uma ação boa, a coisa é imediata. Vocês devem ter passado por algo semelhante. Então, é aí que a mente reflete no corpo. Porque existe um contato da mente com os nossos eixos, né? O eixo hipófise adrenal, né? Pituitária. Nós temos vários eixos no nosso corpo que há uma comunicação direta com o cérebro e as organelas, né? As nossas gônadas, né? Então, isso é uma coisa muito séria que a gente não dá muito valor, mas que é real, tá? Vamos mais. Precisamos entender agora, para entender mais ectoplasma, mais um pouquinho, de um outro corpo, além desses três aqui. Existe um corpo que está entre o perispírito e o corpo nosso, que é o duplo etérico, tá? O duplo etérico só existe em seres humanos encarnados. Quando você desencarna, você perde o duplo etérico. Você ainda mantém certos requisitos do duplo etérico quando ainda você está agarrado aqui à crosta terrestre. Mas como você desliga, o mundo espiritual já não precisa deste duplo etérico. O duplo etérico é a ligação entre as células do perispírito com as células do nosso corpo. Por isso que se facilita tudo entender o duplo etérico. E nós vamos aqui um pouquinho, olha bem, todas as energias que estão no nosso perispírito, eles têm comunicação com o nosso corpo através do duplo etérico. Cada célula daqui tem uma correspondência no nosso corpo. E quem energiza essas células, quem dá harmonia ou desequilíbrio, são as energias que transitam neste duplo etérico. E o que transita aqui? Ectoplasma. Olha que interessante. Então, se temos uma mente boa, uma alimentação boa, depois a gente vai ver o que produz ectoplasma. A gente está manipulando energias salutares para manter a harmonia das células do perispírito com as células do corpo. É por isso que vocês estão, vira e mexe, vindo a uma reunião e fazem o quê? Ao final,
recebem um passe. É ou não é? Para sair mais tranquilo, mais calmo, tá? E o que aconteceu ali? A espiritualidade pegou o ectoplasma que vocês estavam trabalhando aqui, estavam produzindo, fez uma manipulação, fez uma energização desse ectoplasma e o passista voltou para vocês. É isso que aconteceu, tá? Então, os espíritos, eles manipulam, eles colocam esse ectoplasma de uma forma que possa ser trabalhados. Então, quando a gente tem esse pensamento, quando a gente tem esse conhecimento, fica mais eficiente o nosso trabalho, né? E também a nossa produção de ectoplasma. A gente vai ver como que isso se dá. Então, para falar, Zalmino Zimmermann vem e disse: à medida que se desenvolve e se aprimora fisiologicamente a estrutura corpórea em formação, sob o impulso automático do perispírito do reencarnante, contingentes de energia vital, resultado da ação do corpo espiritual sobre os elementos físicos, não só são canalizados à consolidação do novo organismo, como são aglutinados em uma outra estrutura que vai servir de verdadeiro reservatório de vitalidade. Necessário, durante a vida física, a reposição de energias gastas ou perdidas é o chamado duplo etérico. Então, Zalmino Zimmermann, ele define duplo etérico como isso que eu acabei de colocar para vocês, como o corpo que faz a condução e a armazenização. E nós, quando encarnamos, nós precisamos deste ectoplasma para formar a nossa estrutura corpórea. É a energia que nos dá a formação. E vamos mais. Marlene Nobre, né, no Passe como Cura Magnética, ainda faz um convite a nós. Assim, pois, o estudo da natureza do fluido magnético, ainda fluido magnético, aquele que é oferecido comumente pelo doador ou passista, leva automaticamente à análise do duplo etérico. Marlene Nobre cita aqui não ectoplasma, mas fluido magnético, como Allan Kardec colocou. Né? Naquela época, na codificação, como a palavra ectoplasma não existia, Allan Kardec falava de fluido magnético. Nós vamos chegar à conclusão que fluido magnético e ectoplasma é a mesma coisa. Ainda, qual é a função, né, deste duplo etérico? É absorver o ectoplasma e enviá-lo a todas as regiões do corpo físico. É aquele desenhozinho que eu coloquei de células a célula. É servir de intermediário ou ponte entre o corpo físico e o perispírito, transmitindo a este a consciência dos contatos sensoriais físicos e também permitindo a descida ao cérebro físico e ao sistema nervoso da consciência do espírito. Na pergunta o que é ectoplasma, historicamente tem sido identificado como fluido que permite a existência da vida material, desde os organismos monocelulares até o ser humano. É o princípio vital, ou fluido vital, adotado por Allan Kardec. Então, nós só estamos vivos porque nós temos essa energia. E a gente fabrica essa energia a todos os segundos. E nós vamos entender como fabricamos essa energia. É um atributo do corpo físico. Olha bem, atributo do corpo físico. Já imaginaram aquela imposição de mãos que a gente faz, aquele fluido que sai das nossas mãos? Isso é um atributo do corpo físico? E a gente pensando que era um atributo da espiritualidade? Olha a importância que nós temos nesta missão
e que a gente não delegava, sempre delegava ao outro, né? E essa missão de produzir bons fluidos é nossa. A produção se daria de modo automático e inconsciente, da concepção ao desencarne. Poxa, então como é que a gente produz isso? Da concepção ao desencarne. É interessante. Como é que produzimos isso? Onde é produzido isso? Onde corre essa energia? E é isso que nós vamos ter esse contato. Os espíritos não produzem ectoplasma, apenas manipulam, dão carga boa, dão energia favorável, dão qualidade. E isso quem está falando são os próprios espíritos e a nossa doutrina. Ok? Ainda sobre duplo etérico e ectoplasma, o corpo vital é também denominado duplo etérico e constitui a parte mais periférica do perispírito ou corpo espiritual. Foi aquilo que eu coloquei. Nesse corpo é que circulam as forças radiantes, também conhecidas como ectoplasma ou fluido magnético. Aqui, gente, a gente tem sacramentado que ectoplasma e fluido vital é a mesma coisa. Aqui quem fala é Marlene Nobre, citando Chico Xavier, citando André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, em 1955, e em Missionários da Luz, em 1945. Um 45, outro 55, onde Alexandre Aulos nos dá este presente e coloca o ectoplasma na similitude dentro da doutrina espírita com o fluido vital. Então, aos bons entendedores, aos bons leitores, conseguem fazer esta analogia, e a Marlene Nobre veio nos referendar, mais uma vez, que uma coisa e outra é a mesma coisa. Na questão 427 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta diretamente aos espíritos instrutores qual a natureza do fluido magnético, recebe como resposta inequívoca: fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Ainda em A Gênese, capítulo 10, há na matéria orgânica um princípio especial. Há na matéria orgânica, em nós, no nosso corpo, inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Não foi definido, mas lá para frente, Charles Richer e Chico, através de André Luiz, colocou, né? Ativo no ser vivente, esse princípio acha-se extinto no morto, no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à luz, de dar à substância propriedade que a distingue das substâncias inorgânicas. Então está tudo aí expresso, né? A conexão do fluido vital e do ectoplasma e a importância de sabermos da existência dele. Conhecido desde longa data das religiões orientais, é enfatizado no século XIX pelos mentores espirituais como sendo um elo semimaterial que une o espírito à matéria. Allan Kardec dedicou-lhes muitas páginas de estudo, aprendendo com os espíritos instrutores a chamá-lo de fluido ou princípio vital. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste de matéria própria deste outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Aqui, no Livro dos Espíritos, capítulo 4, isso quer dizer que, quando
estamos aqui encarnados, a energia que nos dá molde para o que somos é o ectoplasma. Quando estivermos, por exemplo, vamos citar aí, em nosso lar ou em outra comunidade, nós não teremos ectoplasma. Nós teremos uma energia, um princípio vital que tem um outro conceito lá. Então, muda-se os conceitos e muda-se os constituintes desta energia. Esta energia, para nós aqui no planeta Terra, chama-se ectoplasma. Para o mundo da espiritualidade maior, a gente ainda não sabe. Eu não sei ainda, não tive ainda a possibilidade de ter acesso a esse nome, né? Apesar das nossas pesquisas continuarem, que a gente tem uma pesquisa em curso chamado PEP, que vai ser respondido pela espiritualidade, com o nome Ectoplasma, Epigenética e Perispírito. Essa é uma pesquisa fantástica. Eu estou atualmente em 2 pesquisas, uma, esta internacional, e uma outra na Casa do Caminho, que eu vou falar mais tarde para vocês, e a gente está bem envolvido nesse momento de identificar, né? Mas aqui, o interessante para vocês é vocês terem uma analogia. Imagine Itaipu produzindo aquela energia intensa. Itaipu manda uma energia, um princípio vital, uma energia vital de uma carga super poderosa, vai mandando para as subestações, das subestações vão para outras, chegam no transformador da sua casa, que chega no disjuntor, que chega na tomadinha ali em 127 volts ou 220 volts. Aquela energia ali, capaz de ligar os aparelhos domésticos, seria para nós o ectoplasma. Só uma analogia, tá? Aquela energia de Itaipu, com certeza seria o princípio vital, o amor, que não deixa de ser, né, a similitude ou o conceito geral do que vem a ser princípio vital. Só que esse 120 volts, quando chega no nosso lar, de repente ele chega com uma denotação 320. Isso é uma analogia, tá? Aqui, quando ele chega em 127, nós chamamos de ectoplasma, tá? Então, quando essa energia chega a nós, ela é ectoplasma. Por isso, dessa citação. Em A Gênese capítulo 10, com a desencarnação ou morte física, a alma perde esse envoltório. Por isso que eu falo, né? Eu falei, o morto não tem ectoplasma. Quer dizer, a matéria que o prende desaparece, sendo dispersa no ambiente da crosta terrestre. Uma vez desencarnado, porém, o espírito preencherá essa parte mais periférica do corpo espiritual com a matéria da dimensão em que ele está. Então, isso aí a gente fecha esse raciocínio que eu coloquei para vocês. E ainda Marlene Nobre, é por isso que existe também, conforme relatos mediúnicos, fenômenos de materialização no mundo espiritual. Quando está encarnado, o espírito preenche esse corpo vital ou duplo etérico com fluido vital, mais conhecido como ectoplasma. Então, Marlene Nobre já usa a palavra ectoplasma assim, tranquilamente, porque ela fez a fundamentação que vocês estão acabando de receber. Sem este, não há vida orgânica, não há cura espiritual, nem fenômenos de materialização dos espíritos. E aí a gente passa, isso aqui foi Tubino que fez, os 3 livros de Tubino, Mathieu Tubino, onde ele classifica quanto à função o ectoplasma. Nós temos ectoplasma estrutural, aquele ectoplasma que dá estrutura às os nossos órgãos, os órgãos, sistemas e o nosso corpo humano, tá? Esse ectoplasma, se ele está doente, se ele está, essa energia, né? É capaz, nós temos capacidade de fazer com que haja harmonia
e também reconstituição deste ectoplasma. Por isso que existe as intervenções espirituais, que alguns chamam de cirurgia espiritual, porque entra neste ectoplasma estrutural. E o que vem a ser esse ectoplasma estrutural? Aquele que responde pela estrutura material do nosso corpo, estando ligado ao duplo etérico e ao corpo físico, presente desde as unidades anatômicas e moleculares até as estruturas dos tecidos. Corresponde ao ectoplasma que se associa aos constituintes materiais do corpo, músculo, ossos, órgãos e sangue. Em outras palavras, o ectoplasma estrutural é o que mantém o corpo agregado e com as suas características funcionais. Então, esse ectoplasma estrutural, ele, na concepção do espermatozoide com o óvulo, ele começa ali, dando estrutura aos nossos órgãos. E ainda nós temos um outro ectoplasma, que é o ectoplasma de vitalização. Aquele que responde pela coordenação da estrutura do corpo, permitindo a vitalização do corpo físico. Corresponde ao ectoplasma que está mais diretamente associado ao perispírito. Esta associação permite controle total do corpo físico pelo espírito. Na sequência, espírito, perispírito, duplo etérico, gerando doenças que se refletem no corpo físico. Ainda temos o ectoplasma em fase de eliminação, muito frequente nos médiuns de ectoplasmia, tá? Aquele que se acumula ao nosso redor, formando uma esfera ectoplasmática. Produz sintomatologia no corpo físico, que necessita de interrupção da causa deste acúmulo. Quantos de nós, ao estar numa reunião mediúnica, não começa a coçar o olho, a abrir a boca, a orelha, a sentir cócegas, a sentir espirrar? É porque os nossos poros estão eliminando ectoplasma, tá? A dar sonolência. Então nós temos vários sintomas deste ectoplasma de eliminação, tá? Ele incomoda quando em excesso no nosso organismo. Por isso que os médiuns, eles precisam doar energia, porque um ectoplasma acumulado, se ele é um ectoplasma de uma energia não muito boa, ele acaba causando mal-estar em nós. E existe uma série de sintomatologia pelo acúmulo de ectoplasma. E a gente sabe que os médiuns, né, eles são nós. Primeiro que todos nós somos médiuns, né? Não existe um ser na face da Terra que não tem mediunidade. Agora, nós temos alguns que têm a mediunidade ostensiva, mas todos nós somos médiuns, porque todos nós temos o quê? Uma glândula chamada pineal, que ela está aqui, ó, nessa interseção. Essa glândula é que nos permite a interação da nossa vida aqui com a vida espiritual. Então, todos nós somos médiuns, todos nós somos capazes de entrar em comunicação com o mundo espiritual. E tem uma perguntinha no Livro dos Espíritos que pergunta se os espíritos, eles mandam alguma mensagenzinha para nós, né? Os espíritos, eles incomodam, os espíritos interferem na nossa vida? E o Espírito da Verdade foi categórico: sim, talvez até vos dirija, né? Então, a preocupação aí do mental, né? Então, a mediunidade é uma coisa fantástica, né? É uma inerente ao ser humano e também tem a ver com a produção de ectoplasma. Lembrando que o médium ectoplasta é um médium um pouco diferenciado dos demais, tá? Ele é um médium que produz, né, sem precisar de uma interferência com o plano espiritual. É uma mediunidade mais material das
orgânicas, né? Que mediunidade é uma função orgânica também, né? Todos nós temos, não tem nada de sobrenatural, né? Mediunidade é uma função orgânica. Então, nós temos um outro ectoplasma, mas vamos aqui citar aqui esse texto. É o ectoplasma, foi Matieu Tubino me explicando. Abre aspas aqui, Matieu Tubino. Eu coloquei até, MT, Matieu Tubino. O ectoplasma quanto de eliminação. É o ectoplasma que já desempenhou a sua função no organismo e que está sendo eliminado pela expiração, pela transpiração, junto com a urina e com as fezes. Ao ser eliminado pelas células, pode, em parte, ficar retido dentro do corpo. A parte que alcança o exterior pode também ficar vinculada ao corpo, coisa que acontece em função do nosso estado emocional. Esta parte externa constitui uma espécie de esfera ao nosso redor, que podemos chamar de esfera ectoplasmática. Ela pode ser notada por outra pessoa através do toque com as mãos. Temos ainda o ectoplasma em fase de retenção pelo organismo. É o ectoplasma que deveria ser eliminado, mas que é retido pelo corpo físico devido a atitudes mentais inadequadas do espírito. Esta retenção causa problemas de ordem geral no sistema espírito, perispírito, dupletérico, gerando doenças que se refletem no corpo físico. Aí já gerando doença. O acúmulo intenso, né, as energias deletéricas que a gente faz todos os dias, isso causa, isso marca, né, as nossas células, marca o nosso corpo, marca o nosso perispírito. Sabemos que a grande maioria das nossas doenças vem de uma necessidade reencarnatória, mas nós também fabricamos doença, tá? Nós manifestamos doenças devido ao nosso compromisso reencarnatório, porém, se eu venho com nenhuma informação para ter câncer de estômago, mas eu bebo em intensidade, eu fumo em excesso, eu machuco uma célula do meu estômago, é lógico que ali já tem ectoplasma negativo, ruim, aquela informação vai para o meu perispírito e marca o meu perispírito. Quando eu faleço, na próxima encarnação eu tenho que dar conta daquela energia. E é por isso que na próxima eu tenho que vir com uma informação de ter um câncer de estômago. Mas não quer dizer que isso seja, de fato, irá acontecer. Porque existe uma lei de amor, né? A lei de amor, o amor cobre uma imensidão de pecados. Então, mesmo tendo a informação de ter um câncer de estômago, eu ainda tenho caminhos para ligar e desligar esses genes e o câncer não vir. Isso nós vamos ver na segunda aula. Pois bem, onde obtemos ectoplasma? Essa energia que nos mantém vivo, através dos alimentos, através da água, através do ar, tá? E o que dá qualidade ao ectoplasma? O nosso estado mental. Não adianta comermos a melhor comida do mundo se nossa mente não está boa. A produção daquela energia, ela não vai ser tão boa quanto você de repente não comer uma comida tão de qualidade boa, mas a mente é primordial na nossa vida, porque é ali que há os comandos. Então, o estado mental nosso faz com que o ectoplasma seja de boa qualidade. E nós vamos falar daqui em diante. Os tipos de ectoplasma, nós temos o ectomineraloplasma, é o ectoplasma que está retido, armazenado nos minerais, nas pedras, nas rochas, ali é fonte de ectoplasma. Nós temos os fitoectoplasma,
que vem da natureza. É recurso também, a gente pega o ectoplasma, a espiritualidade, manipula aquele ectoplasma e lança para nós, ok? Por isso que é bom o que? A natureza, porque é fonte de ectoplasma. Os vegetais, né? Os ectosoplasma, a mesma coisa. O ectoplasma, então, ele é mineral, vegetal, animal e humano. Então, os animais também, nós nos incluindo nos animais, mas os animais também produzem ectoplasma. E nós podemos utilizar as energias dos animais. Agora vem, por onde circula o ectoplasma em nós? Olha aí, Marlene Nobre, médica. O ectoplasma transita no sangue, por todo o sistema hematopoético, por todo o corpo, e está presente nas minúsculas artérias e veias, levando a nutrição não apenas física, mas também espiritual a todas as células do corpo. Se o ectoplasma circula nas nossas veias, no sistema hematopoético, onde será que ele é produzido enquanto organela? Aí vem a pergunta, e ela está na nossa doutrina. Em o passe como cura magnética, vamos lá, Marlene Nobre diz, quando se diz, portanto, que a duração de vida, vocês escutaram isso muito, eu nasci com energia para viver 75 anos. Gente, se eu nasci com a energia para viver 75 anos, eu já morri antes de nascer, porque essa energia já arrebentou tudo em mim. Então vamos entender o que alguns falaram para nós no passado. Quando se diz, portanto, que a duração da vida está determinada ao nascer, na verdade, o postulado está se referindo ao controle genético da produção de fluido vital pela mitocôndria. Desse modo, fica também mais fácil compreender que a maior ou menor capacidade de cura esteja talvez vinculada aos genes mitocondriais por mecanismos ainda desconhecidos e que deverão fazer parte do estudo da neurofisiologia da mediunidade no futuro. Então aqui Marlene Nobre, através dos estudos que ela fez, ela nos coloca que as mitocôndrias são as responsáveis pela produção do ectoplasma. E aí, os pesquisadores em medicina energética devem estar atentos, portanto, aos elementos que fazem parte da cadeia de assimilação do oxigênio e de eliminação do dióxido de carbono, para saber mais sobre a transformação do fluido cósmico em ectoplasma. Isto é importante porque é este fluido que determina o número de anos que a pessoa viverá na Terra. Tudo indica, porém, que os seres humanos não nascem com a quantidade total de ectoplasma que vão utilizar até o término da vida física, mas sim com a capacidade de produção determinada geneticamente. Olha que interessante. E aí, a gente fez uma analogia que a qualidade do ectoplasma vem da mente e que as mitocôndrias é que nos dão a produção de energia. E se eu tenho energia, qual é a conclusão? Eu vou viver mais tempo. Para que eu vivo? Para que eu estou vivo? Vocês já colocaram isso na cabeça de vocês? Por que estamos aqui vivendo? Por que é bom viver 75, 80 anos, 90, 105? Já passaram pela cabeça? Porque o objetivo da encarnação é o quê? É a busca da felicidade. Nós estamos encarnados para sermos felizes. É lógico que eu tenho uma missão de buscar esta felicidade harmonizando as minhas energias. Por isso que em muitos momentos eu passo por doenças, aflições, mas o meu objetivo é ser feliz. O meu objetivo é harmonizar o meu ser.
É por isso que estamos reencarnados. E vocês já observaram que pessoas de bem com a vida, mais zen, menos estressadas, vivem mais? Já pararam para pensar? Nos orientais, que vivem muito mais do que nós ocidentais? Já perceberam alguma coisa? Como tem japoneses, como tem pessoal mais do ocidente, mais espiritualizados, que a idade ao falecer, a expectativa de vida é bem maior do que a nossa. E é por isso, gente, eles adoecem menos, porque são mais calmos, são mais tranquilos, são mais espiritualizados, têm maior tempo para ver as belezas da vida, tá? Então tem aí uma explicação legal. E vamos mais, com certeza deve haver um mecanismo de comunicação entre os genes mitocondriais, que estão localizados no citoplasma, e os núcleos do celular, onde está o genoma propriamente dito. Porque o fenômeno de apoptose, que é a morte de celular, segundo pesquisas recentes, é determinado pela mitocôndria. Quando se diz, portanto, que a duração da vida está determinada ao nascer, na verdade, o postulado está se referindo ao controle genético da produção do fluido vital pela mitocôndria. Deste modo, fica também mais fácil compreender que a maior ou menor capacidade de cura esteja, talvez, vinculada aos genes mitocondriais, por mecanismos ainda desconhecidos, e que deverão fazer parte do estudo da neurofisiologia da mediunidade no futuro. Então, é o mecanismo aí das explicações. Só um minutinho, gente. Também em Evolução em Dois Mundos e Marlene Nobre em Passe como Cura Magnética, também devemos procurar nesses genes a explicação para os casos de moratória, quer dizer, de pessoas que vivem fisicamente além do prazo pré-estabelecido ao nascer, assim como o de outras que perdem a existência mais cedo por desperdício desse fluido precioso, em doloroso processo de suicídio indireto. Quanto de nós não já observamos irmãos super caridosos que vivem uma expectativa de vida além, porque a missão dele é tão importante para muitos, que eles ganham moratória para servir mais. Porque ao servir, ao fazer a caridade, o sujeito está fazendo a caridade para ele. Caridade a gente não faz para o outro, não. Caridade a gente só faz para nós. Bobo é aquele que pensa que fazer a caridade está fazendo para o outro. Ele está perdendo tempo, porque ele está doando aquilo que é em excesso. Caridade é aquela que a gente faz para nós, para nós. Então você tem convicção que você está fazendo uma coisa que é boa e que aquela ação tem uma reação de sentido contrário na mesma intensidade que vai te ofertar as belezas da vida. Ainda, Chico, por intermédio dos mitocôndrios, que podem ser considerados acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao carro físico, ao corpo, a que se ajusta durante a encarnação todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por elas próprias libertadas nos processos endodérmicos mantenedores da biossíntese. Gente, como é importante nós entendermos a nossa mente. Como é importante entendermos, através da ciência, que desejar o bem ao outro nos faz bem. Isso é
fica muito mais fácil, porque na hora que você vai xingar, odiar, você vai pensar 2 vezes, porque na hora que você odeia, aquela energia vem para você. Então, vocês já estão sabendo, por uma forma lúdica e por uma forma científica, que desejar o mal ao outro é perda de tempo, é estacionar. E fazer o bem é o quê? É uma coisa proativa, só vai te fazer o bem. E isso é bíblico e científico. E vocês vão ver quando for científico, a segunda aula, que ali está provado, né? A coisa é muito linda, muito linda. Aqui está uma mitocôndria, uma organela, ok? Esta organela, ela produz energia, ATP, para dar vida ao nosso corpo, mas produz também uma coisa chamada ectoplasma, que faz a comunicação do perispírito conosco. Nós produzimos energia para andar, mas nós produzimos energia também ectoplasma para fazer com que esse corpo fique harmônico. E como isso se dá? Olha lá, através dos alimentos e água, através do ar que respiramos e através do estado mental. Isso faz com que a mitocôndria produza ATP, que é a energia imediata, produza a excreta, que é o gás carbônico, e produz o ectoplasma, que nos dá a rigidez. Essa é a matemática da coisa, tá? Que está a nosso dispor a todo momento. E como os médicos observam isso? Pessoas que têm doença mitocondrial, tem pessoas que nascem com doença mitocondrial, que nascem com problemas na mitocôndria. E eles têm o quê? Cansaço, irritabilidade, uma série de sintomatologia pela carência de força, tá? E sabe que essa doença praticamente não tem cura, ela tem controle. E o controle para ela é uma coisa muito interessante. Nós vamos chegar aqui, de uma forma geral, os sinais e sintomas que podem ser indicativos de doença mitocondrial são fraqueza muscular, perda de coordenação muscular, uma vez que os músculos necessitam de grande quantidade de energia, porque é ATP, adenosina trifosfato, alterações cognitivas e degeneração do cérebro, alterações gastrointestinais, quando há mutações relacionadas com o sistema digestivo, problemas cardíacos, oftalmológicos, renais ou hepáticos. As doenças mitocondriais podem aparecer em qualquer momento da vida. No entanto, quanto mais cedo for a manifestação, mais graves são os sintomas e maior o grau de letalidade. E essa doença, como que a medicina trata essa doença? Uma doença que não tem cura. Então, essa doença, ela é tratada com as condutas de bem-estar. Então, a conduta é você se espiritualizar, você fazer um yoga, você fazer uma meditação, você fazer um tai chi chuan, enfim, são condutas para melhorar a mente. Se você melhora a mente, você dá qualidade àquele ATP, aquele ectoplasma, ele vai sair numa qualidade melhor. E a pessoa equilibra. Não melhora, mas equilibra. Está aí a fundamentação de tudo isso, tá? Então, a importância de nós fazermos uma ligação da doutrina e da ciência, ok? Questão 70, a quantidade de fluido vital, isso a gente já falou, mas vou repetir aqui, não é a mesma em todos os seres orgânicos,
varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Podemos sim doar fluido para um e outro. Por isso que a gente vem nas sessões de imposição de mãos, nas sessões de passe, né? Aquele que tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a se extinguir. Nos meus primeiros anos de vida, até os 6 anos, 7, eu lembrava muito. Depois, os meus pais já estavam na doutrina, aí mudamos de qualidade, mas eu lembro muito das benzedeiras. Não sei se é normal, se é costume aqui, mas na minha cidade do interior, eu era benzido por 2 pessoas, 2 velhinhos. E aquilo ali é a transmissão de fluido vital, né? De amor, né? De amor. Em Gênesis capítulo 16, né? A ação dos espíritos sobre o fluido tem consequência de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante que tais fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento, olha bem, lhes pode modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela natureza ou impureza dos sentimentos, no item 16. No item 31, o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas dependente da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior penetração fará ao fluido. Aqui é uma particularidade, é uma pesquisa, né, que foi feita, onde tem a composição daquele ectoplasma de materialização, tá? Não venha muito ao nosso caso, mas eu deixei aí a composição, células epiteliais, a cor, diferentes cores, a elasticidade, pode alcançar dezenas de metros, porque durante o nosso estudo do ectoplasma, que durou um bom tempo, 2017 a 2022, tudo isso que eu estou colocando em síntese para vocês, era dentro de uma sala mais ou menos, um pouquinho maior que isso, com umas 100, 112 pessoas, que a gente estudava arduamente, cada um com questionamento. Vocês estão pegando aqui uma síntese de tudo que nós estudamos. E a gente entrou no ectoplasma de materialização. E no dia, quem estava numa dessas partes era o próprio Matieu Tubino. Nós trouxemos Matieu Tubino de São Paulo por 2 vezes, né, para fazer inclusive prática de ectoplasmia. Tá? Nós vamos abrir. O seminário só tem função se houver possibilidade de conexão entre a plateia. Eu estou olhando o tempo, nós vamos ter tempo, tá? Em mais 5 minutos eu termino e você é o primeiro. Então, odor, saída, tato, tudo isso está classificado e colocado. Os sintomas de acúmulo, agitação psicomotora, arrepios, artralgias, dispneia, eriçamento dos pelos, erectação, palpitação, saliva grossa, pirose, sensação de aumento corpóreo, isso tudo os médiuns sentem, principalmente quando ficam muito tempo sem ir à casa espírita, né? Temos do sistema nervoso parasimpático, bolo na garganta, coceira na garganta, engasgo, tosse seca, náuseas. Então, é aquela sintomatologia que ou precede o início de uma reunião mediúnica, ou quando a gente não está muito habituado a ir à reunião mediúnica. E o apogeu das pesquisas do ectoplasma, ele se deu em 1920, né? Uma grande pesquisa, foi o Manifesto dos 30, onde se reuniu
o ectoplasma foi colocado em evidência em trabalho científico. Isso foi maravilhoso e foi os nossos escritos, né? Isso não vem muito em conta. Esse aqui é o nosso grupo de estudos do ectoplasma. Esse já é o ano de 2018, né? Olha lá que coisa, o Antônio Daniel, que veio falar sobre epigenética e splice, a Adriana Madeira, com ciência e espiritualidade, afetividade e epigenética, o Matiel Tubino, que fez uma aula fantástica, 2 aulas fantásticas, onde a gente foi possível observar, né, os fenômenos de ectoplasmia, tá certo? E esse aqui era o nosso grupo, por isso que eu falei que era muito semelhante aqui, um ambiente muito semelhante. Aqui nós tínhamos aí, em média, 80, 90, oscilando entre 80 a 112 participantes desse grupo. Esse engraçado, vocês vão ver agora, esse salão, vocês notam uma coluna ali no meio, a coisa evoluiu tanto que nós partimos para a pesquisa. Nós fizemos a nossa primeira pesquisa científica, registrada em plataforma de pesquisa, com a anuência do Conselho de Ética Médica da Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia, e nós provamos que a assistência espiritual espírita online melhorava em 72% a depressão, a ansiedade e o bem-estar. Isso é um paper, isso é uma pesquisa. E hoje nós estamos na nossa segunda pesquisa. A nossa segunda pesquisa, também registrada em plataforma de pesquisa, nós estamos buscando ao ectoplasma aqui, ó, nos alimentos. Ó, isso aqui é fonte para os nossos pacientes, a alimentação. Aqui hoje, quem somos, né, essa é a nossa equipe de pesquisa, o salão já modificado, nós fazemos pesquisa científica com assistência espiritual espírita, ciência, religião e filosofia como fontes da integração do conhecimento. Somos comprometidos com a publicação científica da doutrina espírita. É conhecer a si mesmo, por isso a importância de saber sobre ectoplasma, é conhecer a si mesmo e ofertar este saber, o amor, aos nossos irmãos assistidos. Aqui está a nossa equipe, o salão modificou, o nosso projeto atual, avaliação dos efeitos epigenéticos, imunológicos e inflamatórios do protocolo de prática integrativa da assistência espiritual espírita em indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis. Em outras palavras, o paciente se inscreve, ele é portador de uma doença crônica não transmissível, ele não abandona o tratamento, ele está em tratamento, ele comprova e ele quer ser partícipe, ele quer fazer alguma coisa a mais por ele. Então, ele chega, é diagnosticado, ele aceita, ele tem o sangue colhido, nós vamos ali pesquisar a imunidade, a inflamação e a epigenética, que vocês vão entender daqui um pouco. Ele entra no programa, ele passa 1 mês fazendo meditação, imposição de mãos, desobsessão, que é equilíbrio e harmonia, e ectoplasmias. E também um curso de qualidade de vida, como se alimentar, como fazer exercício, enfim. E depois que ele encerrou, ele colhe o sangue de novo. E nós vamos comparar o sangue antes com o sangue depois, para falar, houve modificação ou não houve, para que vocês possam ter a certificação que o Cristo falou, eu não te curei, quem te curou foi a tua fé, é real. Vá e não peques mais, quer dizer, aqui nesse exame, o segundo, você melhorou. Se tivermos um exame daqui a 1 ano, a gente vai ver, você melhorou e permaneceu, que continuou o mesmo nível. Agora você caiu de novo, a doença vem. Então, meus irmãos, esse é o nosso convite a quem quer que seja, quem queira, né? Nós temos irmãos de Brasília, irmãos de São Paulo, né? Que vieram para cá,
estão aqui, alugaram um hotel ou um apartamento, se não me engano, e estão aqui fazendo essa interação e nos ajudando da pesquisa, né? Eles têm doença, querem tratar, não encontram uma solução para o quadro dele, então ele vem recorrer à assistência espiritual com a modificação. Então nós estamos hoje com 17 pacientes em pesquisa. O nosso N de pesquisa serão 300 pacientes, e nós estamos aí, né, com o grupo de estudos do ectoplasma. Está aí o nosso convite. Convida você, portador de doença crônica não transmissível, a participar da nossa segunda pesquisa científica com práticas integrativas e complementares em saúde. As inscrições, o próximo turma começa em 27 de setembro, e as inscrições está nos dias 22, 23, 25 e 26 de setembro. As inscrições, e começa a pesquisa no dia 27, o segundo ciclo. E quem quiser ser um candidato, nos ajudar a entender a doutrina espírita através de um processo científico, né? Ele tem que ter maior de 18 anos, estar comprovadamente em tratamento médico convencional por doença crônica não transmissível, não ser portador de doença psiquiátrica, exceto depressão como causa da doença crônica, que a pesquisa atual, ela não é só para doenças crônicas não transmissíveis, exceto psiquiátrica, que nós não estamos ainda capacitados para a doença psiquiátrica. Possuir acesso à internet via celular, computador, notebook e fone de ouvido, porque tem um grupo que faz a qualidade de vida remota, né? A gente tem duas formas de fazer a nossa pesquisa, uma remota e uma presencial, e o paciente não sabe qual é a sua forma, né? A pesquisa é assim, é cega. Você quer, você pode ir para um grupo ou para o outro. E disponibilidade de 6 sábados consecutivos para fazer esse estudo. Aqui está o endereço, como se faz a inscrição. Então, meus queridos, este era o primeiro tema. A gente precisa abrir para que vocês, se vocês tiverem dúvida, eu espero que tenham. Se não tiverem, eu acho que aqui, eu sou um professor também, eu acho que a gente tem que estimular o aluno, né? Porque a gente cresce muito com as perguntas, né? Tanto o professor, né, quanto o aluno, ele estimulado. O objetivo nosso nesta manhã é isso, é estarmos aqui integrando e trocando figurinha, porque eu só sei isso aqui que está no livro, eu não sei o que vocês sabem, ok? Então está aberto isso aí. Pode, querido. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, que a exposição está sendo fantástica. Que bom. De forma muito clara, muito lúcida para a gente. E parabenizar também a esse grupo aí de pesquisa que, sem sombra de dúvida, é uma forma muito ostensiva de praticar a caridade, né? Fazer o tripé da doutrina espírita: religião, filosofia e ciência, né? Exatamente. Eu me pergunto mais uma curiosidade. Ok? Eu queria saber se durante todo esse processo de pesquisa e de estudo a respeito do ectoplasma, já chegou a acontecer alguma materialização de espíritos encarnados? Não. O que nós tivemos foi um ensaio, né, de pessoas produzindo o ectoplasma, mas não em forma de vivência, mas ela sentindo e relatando no público, está saindo, e não uma só, eram várias. É incrível, uma sala como essa, e as pessoas, na hora que o Matiel Tubino deu o comando, as pessoas começaram a ter aquela sintomatologia toda que nós tivemos aqui, né, de produzir o ectoplasma invisível, saindo da pessoa. É uma coisa impressionante, né? Essa vivência que tivemos. Mas a materialização, não.
E é uma coisa até que a gente nem... a coisa é tão profunda quando você... E os resultados, quando você vê um resultado de um assistido, a gente não chama paciente, assistido, entrar de um jeito e sair de outro, cara, você fica assim, valeu a vida, valeu a pena fazer isso tudo aqui. E o engraçado mais de tudo isso, esse grupo que você viu, muitos deles são ex-assistidos, eram ex-pacientes. Eles ficaram tão gratos com aquilo, que queriam e querem e estão dando oportunidade a outros que precisaram quando ele estava precisando. Olha que coisa. Forma de agradecer. O hipotiroidismo seria uma condição que concede à pessoa a participar da pesquisa? Tá. Olha bem, participar da pesquisa significa nos ajudar a promover ciência, a promover uma informação. E o hipotiroidismo é uma doença crônica. Se você está tratando, sim, tá? Se você está tratando, ela entra como doença crônica não transmissível, tá? Mas uma coisa é certa, tem que estar em tratamento. Não é ter a doença e não está nem aí para ela. Você está tendo dificuldade, porque nós temos um grupo de médicos que faz a triagem desses pacientes, tá? O nosso objetivo é prova. Se eu tiver que escolher entre um paciente que está com câncer e um que está com hipotiroidismo, naquele momento, eu tenho que escolher aquele que me dá a possibilidade de um resultado maior. Tá certo? Mas para isso, olha que interessante, a pesquisa é uma coisa muito linda. Nós temos a pesquisa que colhe sangue, tal e tal e tal, mas aqueles pacientes que não podem entrar na pesquisa, nós temos a mesma coisa sem a coleta de sangue. Compreendeu? Então, o nosso grupo está preparado para fazer a assistência espiritual em todos aqueles que não puderam entrar na pesquisa, porque a pesquisa é uma formalidade, eu tenho que ter uma formalidade. Se você não entrar nos critérios nossos, a mesma coisa está acontecendo num outro dia, tá ok? Fique tranquila.